A paz do Senhor, que Deus possa abençoar ricamente a vida dos irmãos. Já vai dar 1h30, né, da tarde, né? Hoje é quarta-feira abençoada por Deus. E vim trazer a palavra do Senhor, meus irmãos, que se encontra em Gênesis, né? Que fala assim, ó. José interpreta o sonho de Faraó. E é o que está acontecendo, meus irmãos, né? Que está acontecendo aqui na terra. Está acontecendo muita coisa e vai acontecer cada vez mais. Aquele que falar que o mundo vai ter coisas boas, não vai ter, meus irmãos. Porque Deus diz que o céu é tomada à força, né? Nós temos que buscar a salvação todos os dias. E eu vou falar hoje sobre o que vai acontecer aqui na terra e não vai demorar não. Que se encontra em José, né? Capítulo 41, que diz assim: E aconteceu que ao fim dos 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto a um rio, e que subia do rio 7 vacas, formosa à vista e gorda, de carne, e pastavam no prado, e que subia no rio atrás delas outras 7 vacas feias à vista e magra, de carne, que passavam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista, né, e magra de carne, comia as 7 vacas famosas. E vista as gordas, então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e viu que brotava de um mesmo pé 7 espingas cheias e boas, e que as 7 espingas miúdas queimadas do vento e oriental. Brotava depois 7 delas, e as espingas miúdas devorava as 7 espingas grandes e cheias. Então acordou Faraó e viu que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Aqui, meus irmãos, eu ia ler em diante, mas eu não vou ler, eu vou ler só até aí. Aqui é falando sobre que Faraó, ele sonhou, né? Sobre as vacas gordas, né? Sobre as espingas, né? Queimada. No Egito, nós sabemos que quem estava preso lá no Egito, que foi vendido pelos irmãos, foi José, né? José era um homem muito temente ao Senhor, mesmo depois que os irmãos venderam ele como escravo. Ele foi muito judiado no Egito, nem por isso ele perdeu a fé e nem murmurou contra o Senhor. Só que jamais que José ia pensar que ia ser, meus irmãos, de escravo para governador do Egito, né? Quem era a autoridade lá era Faraó. Aí depois vinha José, né? Que era em segundo. Ele dava a ordem. Aqui tá falando do sonho que todos os adivinhadores não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Só José, né? E o que aconteceu? Essas vacas que eles falou, as gordas, as magras e as espingas, meus irmãos, falando da fome que ia ter 7 anos de fome, né? E o que foi que aconteceu? Que José falou para Faraó que era para juntar alimentos, né? Que ia faltar alimento, ia passar muita fome, né? O povo lá do Egito, né? E hoje não vai ser diferente, meus irmãos. Se José, né? Se Jesus falou com José para alertar Faraó que ia passar esses 7 anos de fome, né? Que era para juntar alimento, né? E hoje não ia ser diferente, meus irmãos. E é o que vai acontecer, meus irmãos. Vai ter também fome aqui na terra. Já tá tendo, as coisas já tá ficando muito caras, os alimentos tá ficando muito caros, né? E uma também, meus irmãos, a gente também tem que nos preparar também a juntar alimento dentro de casa. De 2025 para 2026, a gente tem que se alertar, porque não vai vir coisas boas, né? Deus está usando os profetas dele para alertar a gente. Muitos estão comprando lanterna, vai ter o apagão de 3 dias também. Os profetas verdadeiros de Deus estão alertando, meus irmãos, que vai ter o apagão. Que a gente não saísse de casa durante 3 dias, que vai ter. Deus vai soltar demônios, meus irmãos, para querer matar as pessoas que não tiver consertada no caminho do Senhor. Muitos vão chegar aqui e vão falar que é mentira, mas é verdade, porque se você fechar o olho, orar,
E falar com Deus na intimidade, Deus vai falar ao seu coração e vai dar entendimento que vai dar entendimento da palavra e a gente vamos saber que é verdade. Então, meus irmãos, não deixa de orar, buscar direção ao Senhor, pede direção ao Senhor, comprar alimento, guardar alimento dentro de casa, vela, né, lanterna, que a lanterna aqui tem pilha também, tudo tem remédio também. Se for possível, ir no médico pegar uma receita de 3 meses para pegar medicamento, porque o espírito da morte vai arrodear a terra sim. É o que está acontecendo, meus irmãos. É muito dia assim, mas quando é que vai acontecer isso? Ninguém sabe, mas Deus já está alertando os profetas de Deus. É para a gente ficar alerta. Do que aconteceu no Egito, não vai ser diferente aqui com a gente também, não. Então, meus irmãos, ora para Deus. Aí tem gente que vai dizer assim, mas como é que eu vou estocar alimento dentro da minha casa, que as coisas estão caras? Não precisa estocar nas correrias nos mercados e fazer aquela compra. Vai comprando de pouquinho, vai guardando, né? Porque vai ter muitas pessoas que não vai ter condição de estocar alimento e aquele irmão que estiver próximo vai ter que ajudar. E vai acontecer, meus irmãos, né? Vai acontecer sim. Vai ter fome, os mercados vão ficar vazios, vão querer saquear, matar as pessoas por causa de alimento, né? E se vocês verem certo no YouTube, meus irmãos, tem muitos profetas verdadeiros aqui na terra do Senhor, alertando, né, que vai acontecer. De 2025, não espere coisa boa, né? Aqueles que querem comemorar ano novo, quer fazer festa de final de ano, compra alimento para sua casa, começa a estocar alimento, porque vai faltar, vai ficar caro, né? Só que ninguém sabe a data e nem a hora, mas que vai vir, não vai vir coisa boa, não vai vir coisa ruim para a terra, né? E igual José alertou e cada um cumpriu, né? Estocar alimento, ele também ajudou até os irmãos dele, né? Depois que se revelou para os irmãos dele, porque os irmãos dele venderam ele como escravo, né? Ele se revelou, né? Os irmãos dele ficaram admirados, porque de escravo, né? Não deram nada para José. E José era governador do Egito. Então que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Não deixa de orar, meus irmãos, não deixa de se consagrar. Não é tempo de estar estragando alimento também. Alimento tá caro. Sempre tá orando pelos seus filhos, pelos seus parentes também. Porque a terra não espere coisas boas, meus irmãos. A tendência agora é piorar. Porque a gente está no tempo da graça. Está se fechando no tempo da graça. A gente vai entrar, meus irmãos, no princípio das dores, né? Que só vai ter guerra, fome, peste, um traindo o outro, nos ministérios do Senhor, na igreja do Senhor, porque a igreja é eu e você. Vai ter muitos traindo os irmãos, com fofoca. E o que eu mais peço aos irmãos, não aponte para o seu irmão. Ore pelo seu irmão quando o seu irmão estiver em pecado dentro da igreja. Não olhe o que o irmão está fazendo, não vá orar por ele, porque Deus se agrada daquele que ora pelo seu irmão. Não é se levantar contra ele, não, é orar por ele, para que Deus venha tocar no coração deles. Amém? Deus possa abençoar ricamente a vida dos irmãos. E não deixa de ler em Gênesis, né? Gênesis, capítulo 41, 1, 2 em diante. Aí vocês vão ver que está aqui falando o que está acontecendo aí, que os profetas estão falando que vai ter a fome no Brasil. Não deixa de estocar alimento, não precisa ir nas carreiras não. Todo mês você bota 2, 4, 5 arroz e vai estocando alimento devagarzinho, meus irmãos. Não precisa apavorar não. E comprar rádio que tem pilha. Vai ser 3 dias de escuridão também. Deixar as portas fechadas, vai ter, o demônio vão querer usar pessoas para querer que a gente abra a porta. Não é para abrir as portas, as portas estar fechadas. Ungir as casas também, mandar os pastores, algum membro, né? Porque às vezes o pastor não quer ir, às vezes o pastor não está em consagração com Jesus, está em pecado, não quer ir. Então, às vezes até você mesmo, você pode orar e consagrar a sua casa, da sua família, ungir com óleo, né, na porta da saída e na porta da entrada também, e nas janelas, meus irmãos. Porque vai passar, sim, o espírito da morte querendo acabar com aqueles que não têm as suas portas ungidas pelo Senhor, não tem um selo do Senhor, né? E muitos falaram naquele tempo, no ano passado, teve muitos profetas que revelou que ia passar o anjo da morte. Aqueles que falam data e hora, meus irmãos, não acreditem. Porque vai acontecer, mas Deus não revela assim a data aos seus profetas, não. É tudo no tempo do Senhor, né? Deus abençoe e fica na santa paz do Senhor. Que essa palavra fique no coração dos irmãos. Deus abençoe.